Meus amigos do canal Night Vila Belmiro, forte abraço a você. Estamos de volta com notícias do Santos. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito... A gente trouxe uma notícia bacana de jogador que sobe da base e começa a dar frutos. E agora eu trago uma notícia de jogador que é da base e que pode deixar o Santos. Exatamente o que você está ouvindo aqui agora. Tem um jogador do Santos que já começa a chamar muita atenção e me parece que já recebeu propostas aí e nós vamos falar sobre isso. Será que esse jogador, que ainda não brilhou tanto no Santos, está de saída? Eu volto com você após a nossa vinheta e a gente vai destrinchar esse caso desse jogador. Meus amigos do canal Night Vila Belmiro, nem tudo são flores e rosas vermelhas para o Santos Futebol Clube. O Santos, que nessa semana teve uma grande partida, ganhando de 4-0 do Brusques, teve o destaque de alguns jogadores da base, e um desses jogadores, que se mostrou muito, mas muito eficiente, recebe proposta de time japonês. Eu estou falando do garotinho Wesley Patati. Exatamente. Wesley Patati é sondado por clube do Japão, tá? O atacante foi um dos principais nomes na vitória do Santos de 4-0 no Brusques pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Galera, o jogador entra na mira do futebol japonês. E não é admirável que entre na mira, não só do futebol japonês, mas como outros times da Europa. E até aqui no Brasil tem time que tá de olho no Patati. Não está declarado, mas a gente sabe que tem, né, clube que já está começando a dar uma especulada. O atacante Wesley Patati pode deixar o Santos no meio do ano desta temporada? Sim ou não? Ele pode deixar o Santos? Um dos destaques na vitória da equipe da Baixada Santista contra o Brusques no último dia 19 está prestes a receber uma grande proposta. Prestes por quê? Porque já não foi formalizado em papel timbrado, mas já houve contato de agentes de clube japonês, tá? A informação foi dada pelo nosso grande Frederico na noite desta terça-feira, dia 21, em seu canal, né? O atacante está na mira do futebol japonês. A proposta, inclusive, é pela compra dos direitos do jogador, que gira em torno de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. É uma proposta boa? Você acha que é uma proposta boa? 8 milhões de euros? Dá aí 44 milhões de reais na cotação atual. O clube não foi o revelado, ou seja, o clube não revelou diretamente, tá, a questão do jogador aos japoneses, mas a proposta em papel timbrado ainda não chegou, mas a negociação, a conversa dos clubes por telefone, por videochamada, já aconteceu, né? O Santos deve avaliar a proposta, já que o valor é uma das possibilidades da equipe do Peixe em elevar os cofres do clube. Logicamente, acertar as pendências deixadas pela gestão anterior. Então nós temos aí, tá? Temos a questão da necessidade financeira que o Santos sofre e vive. Temos a questão do jogador ser muito jovem e ainda não fez todo um planejamento no Santos, ainda não ganhou títulos pelo Santos, não, né? Não brilhou tanto ainda com a camisa do Santos, sim, alguns jogos. O que acontece, pessoal, é o seguinte. Com destaque diante do Brusque, a tendência é de que o treinador Fábio Carille entre em acerto com a diretoria, achando necessário a venda ou não do Wesley Patati. O Carille, nesse momento,
acha interessante a permanência do Patati, até porque atacantes que partem para cima, que tem um drible fácil, que começa a ganhar terreno, é mais difícil de encontrar no mercado. E quando encontra é caríssimo demais. Porém, em reunião junto com o departamento do Santos, comissão técnica, Galo e Marcelo Teixeira, eles também têm que entender o seguinte. Segundo o Galo, falou, olha, é interessante que o garoto permaneça no Santos, visto que começou a se destacar. Mas, todavia, nós sabemos que os jogadores que são da base, que começam a se destacar, eles têm essa questão grande de ser chamado a atenção por outros clubes e ser ofertado. E o Santos não foge a essa regra, né? Se realmente chegar uma proposta oficial de 8 milhões, como o time japonês pretende fazer essa semana, o Santos vai estudar porque o Santos precisa de dinheiro. É certo que esse jogador, o Patati, no caso dele agora, é um jogador que começou a despontar. Você pode me falar assim, mas um jogo ou outro, tem que vender mesmo, o Santos precisa repor o caixa. Tudo isso aí é interessante, mas a gente tem que analisar friamente os pós e contra. Porque de repente você vende o jogador por 8 milhões de euros, sana alguns problemas seus, aí o jogador começa a arrebentar mesmo lá fora, né? Pode ser convocado para a seleção, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Sabe quando o Santos vai ver esse jogador de novo? Nunca mais. Não vai ter cacife mais para comprar um jogador desse. Para repatriar um jogador desse, né? Por outro lado, 8 milhões de euros para um jogador que está começando a sua carreira, que ainda não despontou como nós achávamos que ia, mas está crescendo, já mostrou essa capacidade, não é um dinheiro ruim. Não é um dinheiro ruim, mas vale a pena desfazer do jogador tão jovem, um jogador promissor, um jogador que, se continuar nessa pegada, subindo para a Série A, se hoje ele foi ofertado 8 milhões de euros pelo clube japonês, será que na Série A não pode ser ofertado 20 milhões de euros? Entendeu? Vocês estão entendendo, galera, como é que é o negócio? A gente tem que fazer os pós e contra. Compensa, chegando essa proposta oficial, aceitar os 8 milhões de euros e dispensar o jogador? Ou vale a pena negar essa negociação, possível negociação, e segurar o jogador, dar minutagem para ele dentro de campo e na Série A ter mais, né, ter mais chance de ser vendido por um valor muito mais alto? E não só a proposta do clube japonês, mas proposta de outros clubes também. Esse jogador, como o Patati, pode sim, eu sei que tem muita gente aqui no canal, mas você está falando, o Patati não é tudo isso, né, não sei o quê. Galera, ele tem potencial e começa a mostrar. Um jovem tem muito potencial. Eu vou dizer para você a minha opinião, tá? Aqui do canal Night Vila Belmiro. Eu não venderia o jogador agora. Eu não venderia. Eu colocaria o Patati para continuar jogando, continuar rodando, levar esse jogador com o Santos para a Série A. Aí você vai ver a valorização que esse moleque vai ter. Então, se o clube japonês ofereceu 8 milhões de euros, é muito provável que o Santos consiga 20 milhões, 25 milhões de euros por esse jogador. E eu não estou aqui falando, jogando uma fantasia na cabeça de vocês, não. Vocês sabem disso. Jogador jovem, promissor, que começa a arrebentar, valoriza muito. Olha o Joaquim, que não é tão novo assim. Já teve propostas aí do Grêmio de 7 milhões de euros, querendo envolver o jogador, o Santos não quis. Marcelo quer 15 milhões pelo cara. Entendeu? E ele não sai esse ano. Subindo para a Série A, o Joaquim pode despontar lá com mais de 20, 30 milhões de euros se continuar nessa pegada.
E o Patati é a mesma coisa. Aí você me pergunta, mas e se o cara começar a perder rendimento? Cara, é o jogo do vamos acreditar. Vamos acreditar. Ele é do Santos, ele é um jogador do Santos, é da base do Santos. Vale a pena o Santos trabalhar esse cara para futuramente alcançar valores maiores. Mas não sou eu que estou no dia a dia ali do Santos para saber o que precisa ser feito com relação ao rombo deixado pelo Rueda. O Rueda fundou o Santos. Então, se o Marcelo Teixeira entende que precisa aceitar, vai aceitar esse valor, porque o Santos está precisando de dinheiro urgente, eu não vou culpar o presidente Marcelo Teixeira, porque ele tem que se virar, cara. Vai fazer o quê? Você tem que pagar jogadores, tem que pagar as contas do clube, né? Parte de fiscalização, tudo, né? Tem dívidas que o Santos está pagando, tá para cair as dívidas, o Santos precisa pagar. E aí? O Santos ficou sem renda, porque o Rueda ferrou o Santos de todo jeito, não foi só questão de afundar o Santos para a segunda divisão, não. Ele ainda deixou dívidas aí que o Santos tem que pagar. Então, se acontecer do Rueda, do Marcelo Teixeira fazer isso aí, cara, vamos que vamos e vamos aceitar e bola para frente, tá? Tá aí, pessoal, informações para você do jogador Wesley Patati, que tá recebendo, aliás, essa proposta de 8 milhões de euros e não sei não, pode até deixar o Santos. Forte abraço, eu volto com você daqui a pouco na Night Vila Belmiro. Valeu, galera, abraço.